Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Estamos aqui hoje com os nossos consultores, analistas, e a gente tem um mercado aí que está começando a se mostrar desgastado dessa queda. Então, parece que estamos começando a visualizar aquela clássica virada de safra para entre safra, depois da desova, né? O mercado, desculpa, pastagens, aí o clima já está de fato mais seco em regiões produtoras importantes. E de fato a gente tem essa sensação, tá? O que é muito bem-vindo. Hoje a gente tem o preço do indicador CPEA-Exalc mais baixo desde setembro do ano passado. Lembrando que setembro do ano passado foi mercado pesado, né? Agosto, setembro. Não foram meses positivos aí para a precificação da arroba. Então nós estamos visualizando aí, talvez, uma sensação de fundo do poço. Vamos ver se isso se confirma, né? De fato, a chave disso, a resposta exata disso, ninguém tem. Mas hoje eu vou começar, nem falei com vocês, pessoal da equipe, vou começar de um jeito diferente. Estou com 3 livros aqui que eu olhei bem interessantes. Na verdade, 2. O terceiro eu ainda não li, desculpa. Mas tem 2 livros interessantes fazer umas recomendações. Um que chama Defending Beef, é legal, tá? Vale a pena. Tem várias argumentações aí científicas em prol da produção pecuária. É de uma gringa, então é em inglês, não tem a tradução dele ainda. Ela é ambientalista, então ela fica o livro inteiro se justificando, mas os dados científicos são muito bons. Recomendo a leitura, bem legal. Eu li ele, tem até um lápis aqui dentro, ó, li ele todo grifado. Esse aqui que é bacana, esse cara aqui fez muito pela pecuária brasileira, pouca gente conhece ele. É um livro que vocês vão achar só em sebo, mas acha, que é do Getúlio Marcantônio, A Pecuária Rio-Grandense em Perspectiva. Em sua perspectiva, vale a pena também. Para quem gosta de estudar a história, né, do negócio e aprofundando aí, inclusive aos descrentes, aos céticos, ele fala aqui de ciclo pecuário. Então, bem interessante, ele mostra inclusive graficamente os ciclos do boi aí na história, tá bom? É um livro antigo da década de 80, mas é bem interessante. E esse aqui que eu quero ver se lá dentro tá cheio de bullshit ou se é legal mesmo, que é o Rainforest Cowboys. Vamos ver. Esse aqui tá na minha próxima leitura vai ser essa aqui. Então, eles estão falando sobre como que é produzir gado na Amazônia. Isso aqui é uma perspectiva de um gringo. Vamos ver qual que é a surpresinha que vem aqui dentro, se é bom ou se é ruim. Tá bom? Então, é isso aí, só para a gente começar. E aí, como a gente encerrou, né? Estamos iniciando a segunda semana do mês. Eu queria que o Iago trouxesse para a gente aí o que tem de novidade, Iaguito. Bem, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí, né? Mais uma semana. Assim, acho que, Lígia, o que eu posso trazer de novidade aí de mercado, assim, que realmente traga essa percepção de novidade é o que está acontecendo no mercado físico, né? Acho que a gente pode até debater sobre se isso é não o fundo do poço, até porque a gente, quando volta em perspectiva, né? Em retrospectiva, na verdade, o que aconteceu lá em julho, agosto do ano passado, era justamente essa sensação. Será que a gente bateu no fundo do poço? E naquele momento a gente até pontuou que o fundo do poço tinha um alçapão, né? Se eu não me engano, foi até um título de um dos podcasts que a gente fez. Mas o que eu tenho percebido agora, especificamente nesses últimos dias, assim, nessa última semana, nessa semana agora de segunda semana, é um mercado um pouco mais firme, assim, você percebe, olha pelos indicadores, assim, que já não há aquela queda diária, semanal dos preços do boi gordo, principalmente na Praça Paulista, de maneira mais intensa, você consegue ainda ver resquícios de queda, mas uma queda bem mais reduzida, digamos assim, né, menos intensa, e quando a gente olha para a escala de abate, a gente consegue perceber também que já não anda da maneira que andava, né? Você tinha basicamente 4 semanas consecutivas de aumento de escala de abate. Na última sexta-feira, a gente fechou a primeira semana com queda nas escalas de abate na média nacional. Então, acho que a grande Nossa, novidade é isso, foi a é a primeira busca. vez em bastante tempo, né? O quê? Queda nas escalas. Foi. Acho que fazia basicamente umas 5 semanas, 4, 5 semanas consecutivas que a gente tinha sempre aumento de escala de abate. Tanto que a gente sai de um patamar de média nacional de 9, 8 dias úteis para bater 13, 14 dias úteis de escala de abate. Então a gente foram várias semanas consecutivas aumentando a escala e a gente conseguiu perceber nessa última semana justamente isso, uma redução nas escalas de abate. É um prelúdio para o que possa acontecer. O que eu chamo a atenção é como o mercado futuro está firme. Acho que a Laura vai poder até compartilhar com a gente de maneira mais assertiva o que está acontecendo no mercado futuro. Mas assim, o mercado futuro está pagando um ágio bem grande em relação aos preços físicos.
só para dar um comparativo, hoje o fisco, né? Ontem o CPE saiu a 215,80, se eu não me engano. Aí você pega o outubro 2024, né? Daqui 4 meses, isso. Daqui quatro Isso. meses você consegue negociar 243 agora. Então você É, consegue um ágio aí de quase R$ 30. Ou seja, para esse preço se mais que dez por validar, cento, né? exatamente, para ele se validar, ele teria que subir R$ 30 nos próximos 120 dias. É aquela coisa que a gente fala, né? Às vezes a compra pode ser, se você conseguir comprar bem o seu boi magro, ter uma ração barata, o mercado está pagando ágio, o mercado está acreditando que vai subir, Uhum. pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui 30 dias venha um banho de água fria, né? Como foi lá no ano passado, quando a gente viu o agosto, e o mercado derreteu. E no começo do ano Mas, agora também, né, Iago? A gente chegou a precificar o maio 140, 240 e tantos. sim, sim, A gente 250. teve essa Teve cliente que chamada, negociou. inclusive, né, Laurinha? A gente trabalhou muito junto aos clientes isso. Nossa, será que é? Será que não é? Não, mas está dando ágil. Maio não é mês de alta. Vamos lá, né? Foi bem legal. Inclusive, a gente enviou esses dias aí o relatório dos resultados de maio, né? E a gente estava olhando ontem, tivemos um resultado bem legal com os clientes. A gente fez uma força-tarefa bem grande lá no final do ano passado, né? Por isso que a gente até fala muito sobre planejamento e tudo, porque os clientes que já tinham planejamento de abate do primeiro semestre no final do ano passado, a gente já entrou aí com trava de 60%, Uhum. na casa desses 245, 250, né? Então, um resultado bem legal aí, os clientes estão bem felizes, graças a Deus. Isso aí foi interessante, né? Porque de fato estava muito descolado. Foi um movimento bem técnico assim no mercado futuro. Uhum. E a gente se questiona também. Tem essa insegurança também. Nossa, será que vai mais? Será que não? Mas tem que fazer. Tem que fazer. Sim. Tá dando ágio, não é mês típico de alta. Vamos lá. E agora E era, a gente colheu o resultado com eles, né? Inclusive, lembrando que não foi só para os clientes de consultoria, que a gente falou no tete a tete ali, a gente fez a recomendação também na plataforma de assinatura, tá bom? Então, Exatamente. Que saíram tanto em novembro, dezembro e abril desse ano também. uhum. exatamente. O que você ia falar, e Laurinha? eram, e eram os preços, esses 250, eu lembro assim que a gente conversou bastante sobre isso, né? Se realmente era um preço interessante e tudo. É. E esses 250 eram os preços que estavam sendo praticados naquele momento, né? Então, novembro, dezembro, que historicamente são os melhores preços do ano. E como a gente via ainda o 2024 como um ano típico de fase de baixa, e seguindo esse movimento de queda, tendo uma queda potencial maior, apesar, né, de que aqueles R$ 200, na verdade, que a gente chegou a ver em agosto, a gente acreditou, inclusive, que já tinha sido o fundo do poço, porque, enfim, tinha sido a maior queda em um único mês, a maior queda de um ciclo pecuário, né? Então, já nos pareceu um fundo do poço. Eu acho que a gente pode até trazer essa discussão agora em relação a esse fundo do poço que você falou, né, Iago? Mas a gente via, assim, esse 250 um preço bom para maio, né, dado esse ano de risco ainda, que é o 2024. Então, Uhum. é muito importante ter essa percepção de risco, é um ponto que eu sempre falo aqui com os clientes. Qual que é a sua percepção de risco, né? O quanto vale ficar no risco em um ano de fase de baixa? Porque Uhum. a segurança, ela, em alguns momentos, ela traz o preço também. Qual que é esse preço? Você não surfar em uma eventual alta. Mas quando o ano ele tem uma previsão de ser um ano difícil ainda, eu acho que esse preço, né, ele vale muito. Acho que é o tal do negócio. É difícil, né, você ir contra o consenso, porque te falta coragem. Fala, nossa, como que tá todo mundo pensando isso e a gente tá indo na contramão? Mas foi interessante esse movimento. Então, a gente tem uma situação similar agora. Eu acho que o contexto de mercado ele traz um pouco mais de dificuldade de entrar nisso, que é o fato de agora a gente estar falando de meses de entre safra, né? Em que tipicamente o boi de fato se recupera, tal. Aí a gente vai ter que pagar para ver. Agora, o fato é que hoje está se pagando um ágio. Aí tem que olhar para as contas internas da fazenda, né? Não, não tem como. A gente tem que olhar para dentro e ver se isso está satisfazendo ou não a necessidade da fazenda. Se não tiver, aí é mais perigoso ainda, né? O Delicado. alerta é mais dramático ainda. Sim. Tá bom? Mas lembrando aí que a gente fez esse alerta também na nossa plataforma de assinaturas. Então, recomendo dar uma passadinha lá e conhecer. Impossível todo mundo fazer tudo, tá na fazenda, passar o dia lá, depois à noite estudar o mercado para tomar as melhores decisões. A gente faz todo esse trabalho aí para vocês. Então é isso aí. Como é que tá, que você acha que vai fechar maio aí em termos de exportação, Iago?
Já fechou, né, Lili? Já fechou com recorde histórico. Sim, duzentos sim. e onze mil toneladas exportadas. E agora, junho, a gente já começou muito bem. Foi o melhor começo de mês de junho. Então, se olha os números aí, a gente vai provavelmente exportar. Eu falo, assim, eu nem trouxe essa novidade, porque de fato não é uma novidade, pelo menos na minha percepção. A gente já vem falando recorrentemente disso. A gente tem exportado muito a preços baixos, né? Então, provavelmente a gente renova talvez um recorde para o mês de junho agora em 24, né? Junho 24, mas sempre com preços aí que estão recuando, né? A gente vai negociar talvez aí, os resultados que saíram dessa primeira semana trouxeram justamente o menor preço médio da tonelada exportada pelo Brasil, deixa eu pegar aqui, desde novembro de 2020. Então, a gente ainda está com preço muito baixo. Imagina, a gente teve toda uma inflação durante o período pandêmico, os preços subiram e retornaram para o que era antes da pandemia, pelo menos o preço da carne bovina exportada. Então, a gente está exportando muito porque a gente está barato. E não é só a China, tá? A China tem reduzido a Era participação isso de que eu ia te compra no mercado. perguntar, dentro do detalhamento. O que que você está enxergando? Então, o que basicamente a gente está vendo já é um processo que a China vem reduzindo o seu nível de participação. Eles compram bastante ainda, acho que nunca vai deixar de ser o nosso maior comprador. A gente pode Nunca bater, diga talvez. nunca. Mas olhando para esse nível de participação que chegou a bater 70% lá em junho do ano passado, a gente está agora falando em 46%, já abaixo da média dos últimos 7 anos, né, que eles compraram em média aí 48%, 49%. A gente está falando 46%. E o que a gente consegue perceber é que outros países estão vindo comprar no Brasil. Então, você olha Emirados Árabes Unidos, você olha Argélia, Egito, Rússia, Chile, enfim, a gente tem exportado muito servindo aí o Emirados Árabes Unidos, aí, o Léo até trouxe para a gente vê muita carne que está sendo enviada para o Irã, sendo usada, Emirados Árabes Unidos e Turquia sendo usada como entreposto para enviar para o Irã, por conta de um problema de segurar os navios que vão para o Irã. Mas, de maneira geral, assim, crescimentos de mais de 1000%. A Turquia, mais de 2000% de compras em relação ao ano passado de crescimento. A Argélia nem se fala, dá mais de 10.000%. Então, quando você vê assim, a gente está enviando muito mais carne para outros países durante esses últimos meses, assim, justamente por estar muito barato. Eu só E ia só comentar que outro fato. Ah, pode falar, Léo, pode falar que eu vou mudar ia eu ia mudar só de assunto. aproveitar o gancho que, por exemplo, você falou da Turquia como hub e tal, e uma novidade que veio dos números desse mês de exportação foi o aumento de carne in natura para os Estados Unidos. Mesmo que a gente atingiu a cota, o nosso preço da carne está barata, mesmo sobretaxado, eles estão tendo um apetite adquirindo adquirindo essa carne in natura nossa. Nesse mês, por exemplo, veio 123% a mais que o mês anterior. Olha aí, Realmente. olha A gente aí. está mandando muita carne para lá. E, na verdade, até se olhar para esses números dos Estados Unidos, tá? Só para pontuar, eles ainda vão passar por um problema grande de oferta. Acho que está começando agora e ainda vai perdurar pelo próximo ano. E a Austrália tem surfado muito bem nisso, tá? Porque ele tem uma cota separada, então eles têm aumentado muito a exportação. Os australianos têm aumentado bastante a exportação para fora, né? Para os Estados Unidos especificamente. É isso aí. E Só para você, comentar, Laurinha? Lígia, Oi, fala, fala. só para comentar, não sei se chegou a ver, tá faltando vacina de brucelose aqui no Mato Grosso. Não, Você não vi chegou a dar isso. uma olhada, saiu esses dias a notícia aqui. Não vai ter, provavelmente, vacina suficiente para cumprir a campanha de vacinação contra a brucelose até o final do mês de junho. Cara, isso é um perigo. Isso é um Pois é, problemaço. problemaço. Brucelose entrou, é um inferno para tirar, cara. Uhum. Aí Perdas o pessoal produtivas tá, são dramáticas. o pessoal tá tentando aqui, mapa, CNA, reunindo, né, para ver se consegue entregar a quantidade suficiente, mas aparentemente não vai conseguir entregar tudo até o dia 30 de junho, não. Caramba, onde que será que foi que ficou a falha aí, hein? Não, eu Uma estava até vacina dando tão uma. básica, né? Pois é, eu estava olhando aqui, mas é, não tem liberação de novas doses, o volume não será suficiente para imunizar todas as fêmeas de 3 a 8 meses, mas não Cara, fala exatamente. gravíssimo isso, gravíssimo. Os caras querendo fazer blockchain na cadeia de pecuária e não tem vacina de brucelose. Mas aí, os estoques atuais são insuficientes para atender as necessidades imediatas. Nossa, velho, para tudo. Muito Complicado, sério né? isso. Nossa, Sim. muito, muito. Será que não dá para trazer de outros estados? Ou isso é nível nacional, isso? Aparentemente, a nível nacional. O país necessita de milhões de doses para cobrir a demanda nacional, mas os estoques atuais não são suficientes para atender as necessidades aqui, pelo que eu li por Olha, cima. é grave isso.
E sempre me remete àquele assunto também da febre aftosa, né? Sim, Então, exatamente, foi o que veio na minha cabeça. A gente não esse é consegue atender um a demanda. laboratório da aftosa, isso aí. Exatamente. Mas A gente não enfim, consegue atender essa demanda de brucelose, mas quiçá aftosa, né? na falta do que fazer, eu vou bater na madeira aqui. Tá bom. E você, Laurinha, o que você traz pra gente de bom? E eu acho que é interessante a gente falar aqui para os clientes, né, em relação, e para quem está nos ouvindo, a gente tem falado muito isso para os nossos clientes aqui. Inclusive, eu estava ontem trocando ideia, né, conversando com uma cliente nossa em relação aos preços futuros para julho adiante aí, né? E a gente vê um mercado bem lateralizado, até comentou isso aí, né? Então, ontem, por exemplo, a gente viu o mercado em alta, hoje já está cedendo um pouquinho, tá difícil sair desse range de preços que nós observamos atualmente. Mas acho que um ponto importante da gente comentar é que quanto mais cai hoje, mais difícil é depois a gente atingir os próximos patamares, né? Então, por exemplo, com esses preços atuais que o CPE vem trazendo aí pra gente, né, de 215, a gente olha o julho a 231, ontem chegou a bater acima de 232, é uma valorização de 8%, Aham. né, frente aos preços do mercado físico atual. E quando a gente pega até o junho mesmo, mês vigente, né, que daqui poucos dias, aí 20 dias, né, menos que isso, e em dias úteis, menos dias ainda, né, para o vencimento, ele está 223. Então, hoje o mercado futuro está precificando até o final do mês que o mercado valorizaria na casa de R$ 8 aí, né? Aham. E a gente sabe que no final do mês, no último dia útil para o boi, né? O mercado físico e o futuro tem que estar no mesmo nível de preço. Então, o que vai acontecer? O mercado físico vai valorizar ou o futuro vai ter que cair para encontrar com esses preços atuais? Eu, particularmente, acho difícil a gente ver uma valorização do físico de R$ 8 até o final do mês. O Aham. mercado, apesar dessa semana, eu já senti que mudou o clima assim do mercado nessa semana. A semana passada a gente estava com um clima bem mais pessimista aí, as escalas, né, atingindo os maiores níveis desde 2017, se eu não me engano. Sim. Então, realmente é um mercado conturbado, mas essa semana o clima já mudou um pouquinho. A gente já viu essas pressões baixistas dando uma trégua aí, ou perdendo um pouco de intensidade, né? Então, apesar do mercado ter melhorado, eu ainda não acredito que a gente vai ver uma valorização de R$ 8 até o final do mês. E aí, falando para o mês seguinte, né, o julho, apesar de acreditar que o mercado vai estar mais otimista do que a gente está hoje, o julho geralmente a gente vê realmente um mercado um pouco mais otimista mesmo, né? Dando uma trégua, pelo menos, essas pressões baixistas, e eu acredito que isso vai acontecer sim em julho, mas eu não acredito nessa valorização de 8% aí que o mercado está precificando atualmente. Então, o julho a gente. Arrojada, né? Oi? É arrojada, né? É arrojada. E foge bastante assim do histórico que a gente tem, né? É muito importante, e a gente sempre fala bastante sobre isso aqui, né? Da gente sair um pouco, às vezes, do preço nominal. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas um preço de 230 não é um preço bom para travar. É. Mas olha o mercado atual. Frente ao mercado atual, é uma valorização de R$ 15, R$ 16. Chegou a bater ontem R$ 17. Não é um cenário positivo, né? Você travar R$ 17 para o mês seguinte, acima do que está hoje. Então, Exatamente. nesses patamares atuais do mercado futuro, apesar da gente não estar nos melhores níveis, né? O julho já chegou a bater aí acima na verdade, próximo dos 240 e chegou a bater 241, aí foi final de abril, se eu não me engano, né? E desde a abertura, então você olha o valor nominal, talvez não seja o melhor momento de fato para travar, mas pensando no mercado físico atual, eu vejo que é um bom momento para olhar para ferramentas de proteção, e tudo, e é o que a gente comentou no início, né? Ano de fase de baixa, o quanto mais seguro se puder estar, o quanto mais protegido, né? Melhor aí para o negócio. E apesar de sim acreditar num mercado mais otimista para um segundo semestre, mas eu acredito que esse otimismo ele vai chegar mais de um setembro adiante aí. Eu ainda estou mais pessimista até agosto em relação a preços, né? Cara, Mas aí você falou tudo. Ano de fase de baixa, vai ficar lutando. Tá dando uma sim, sim. oportunidade de travar com ágil, não é o melhor preço nominal, mas tá dando. É a lição de casa, é nesses anos.
Não, e além disso, a gente tem oportunidade de trava, ou pelo menos, né, de utilizar ferramentas de proteção que nos garantir um preço mínimo, né, que nos é possível garantir um preço mínimo e surfar numa valorização. Então, tem essas ferramentas também que a gente pode utilizar, né? Então, uma put ou uma operação de collar aí, que são essas que possibilitam esse garantia de preço mínimo e aproveitar numa alta, né? Em alguns casos, uma alta limitada aí, mas aproveitar numa valorização. Então, eu vejo aí que tem espaço para iniciar a proteção, é o que a gente tem feito aqui. Eu acho que vale a dica aí para quem está nos escutando no podcast, né? E trabalhar um pouquinho mais protegido. Inclusive, eu quero aproveitar a deixa para comentar da nossa live que nós vamos fazer aí no Boa. dia 19. E a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre o mercado atual e como que a gente consegue trabalhar nesses anos, não só de fase de baixa, mas nesse contexto, acho que macro, que a pecuária vem cada dia mais firmado, né? De margens mais reduzidas, né? De volatilidade maior do mercado. Então, como que a gente trabalha nessa realidade atual da pecuária, na pecuária moderna? E a gente vai falar sobre isso com grandes convidados aí para estar com a gente também, né? Então, eu queria fazer o convite dia 19 para participarem da live com a gente. Live aberta, dia 19 às 19. Laurinha, eu, o Elton Cabral, Jaqueline Lubaschi. Então, nós vamos estar aí juntos para. A gente quer dar um pontapé inicial para pessoas que querem colocar a gestão da fazenda em dia. Vamos transformar essa fazenda aqui numa empresa. Então, vai ser o nosso pontapé inicial aí, live aberta, estão todos convidados. Aí, tem mais uma coisa, um assunto que a gente tratou essa semana, não é o nosso mercado usual. Poucas vezes a gente fala de arroz, né? Mas, se analisar mercado, a gente sabe. E saiu aí o imbróglio do arroz, vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui. A gente acabou de publicar um relatório especial, muito especial, na verdade, em que nós descrevemos o que aconteceu com o imbróglio do arroz, né? Então, encheu, Rio Grande do Sul encheu, tivemos as trágicas enchentes, o governo imediatamente anunciou a intenção de comprar mais ou menos 1 milhão de toneladas de arroz, né, via editais, anunciando aí compras via leilão, e leilões, na verdade, né, no plural. Só que ficou esquisita a conversa, porque apesar do Rio Grande do Sul ser grande produtor, ele é responsável aí por aproximadamente 70% da produção nacional, 83% da safra já tinha sido colhida. Então, o risco, né, as perdas estimadas agora, ninguém esperou sair estimativa de perda, os órgãos oficiais pronunciarem para ver quanto que tinha perdido. E a perda foi mais ou menos 1,5% da produção nacional. Agora, o Brasil, não é que ele não é importador de arroz, né? Ele sempre foi importador e exportador. Quando falta, quando o preço começa a subir, o pessoal importa lá fora. No passado, importaram mais ou menos 14% da produção, né? E o anúncio do governo diz respeito a mais ou menos 10% da produção. Então, assim, se a gente perder 1,5%, rapidamente o setor privado faria essas importações, né, de maneira natural, vendo aí, observando uma oportunidade de mercado também. E depois saiu o imbróglio do leilão, né, empresas operacionalmente estranhas aí, né, dentro desse. Estão pensando já em cancelar o leilão, suspeita de fraude, enfim, ficou uma coisa muito esquisita. A gente emitiu um relatório sobre isso, vale muito a pena ler. Acho que a gente precisa compreender o que está acontecendo. E aí, no fim das contas, ontem a gente fez uma continha rápida aqui, né? Dentro do leilão, a compra do arroz teve um custo de R$ 5, né? Então, dentro do leilão, o arroz saiu a R$ 5 para ser distribuído agora. Agora ele precisa chegar no Brasil, ser distribuído, ser embalado, chegar no produtor aí. Eu diria que vai chegar com um custo de uns R$ 7, R$ 8 o quilo. Talvez mais, né? Porque tem a logística, tem a embalagem, tem a logística de distribuição depois. E quando você pega e abre aí em qualquer site, você vai achar arroz, dependendo da praça, de R$ 4 a R$ 8. E aí, como é que faz, né? O governo falou que vai subsidiar, vai oferecer esse arroz aí com a cara da Conab estampada, o selo da Conab estampado a R$ 4.
Então, além da gente ter pagado mais caro do que está acontecendo atualmente a distribuição internamente, o contribuinte ainda vai ter que financiar esse R$ 1 aí de diferença. Ô, Na Lígia, verdade, é mais, né? Se você considerar os custos logísticos, vai ser uns R$ 3 de diferença. vamos lá. Eu só vou trazer uma coisa que veio na minha cabeça agora. O governo está querendo combater a inflação, em teoria, tá? Em teoria, combater a A inflação do inflação arroz. que hoje todo mundo fala que não existe. Enfim, a gente está falando que ele quer combater a inflação, certo? Ah, vamos combater a inflação importando trazendo arroz mais barato. Vou subsidiar esse arroz tem que ser vendido por R$ 4. Ponto. Só que esse mesmo governo é o governo que vai retirar o crédito do PiscoFins das indústrias. Sei. Se você retira o crédito do PiscoFins via tributação, ou seja, você está aumentando a tributação, automaticamente, o que que a empresa vai passar? Não é como a mulher do presidente diz, vai ser só as empresas que vão pagar o imposto, não vai ser o consumidor. Como A se as indústria não empresas não vai. repassassem, né? A indústria não vai, como se a indústria não fosse repassar isso. Então, o que é hipocrisia na minha cabeça é que vamos reduzir a inflação via subsídio para o arroz, mas ao mesmo tempo vamos arrecadar mais, fazendo com que todas as indústrias, todas as empresas, enfim, todos os produtores tenham que ser onerados com a retirada desse crédito aí, da compensação do PiscoFins, que vai aumentar em 3, 4% aí, o pessoal da soja vai ser o mais impactado, mas enfim, você vai ter todo um problema aí dessa MP pelos próximos 6 meses, que inclusive já foi precificada no dia que foi baixada, né? A gente já viu o pessoal da soja precificando Sim. sobre o preço aqui. Então, assim, é uma hipocrisia. Você fala que você vai baixar, vai querer combater a inflação via o arroz, mas ao mesmo tempo você quer aumentar a arrecadação, aumentando o imposto, mais imposto para a população e, consequentemente, mais inflação. Então, os preços não vão. Eu vou além. Para mim não é nem hipocrisia, cara. Para mim é necessidade e sanha arrecadatória, por diversos motivos. Ao mesmo tempo em que se faz populismo barato em um ano eleitoral, colocando a cara no produto mais consumido no Brasil, que é o arroz. Sim. A gente come arroz até com macarrão, né? Arroz e macarrão. Então, assim, para mim não tem estratégia nenhuma nisso. Não tem, E não, aí, não tem. o que mais me preocupa mesmo, a questão tributária, eu acho que é até uma discussão paralela, né? Então, disse que vai eliminar distorções. Para mim, não elimina distorção nada, só está subindo imposto, porque baixar ninguém. Então, baixa o resto, né? Baixa o resto, enxuga a máquina do Estado, beleza. Ninguém vai Exatamente. fazer Se isso, a preocupação é a inflação, faz Baixa. isso. Com a carga tributária que a gente tem, baixa tributo. Vamos embora. Exato. Bom, enfim, vou fazer mais Mas vou aí abrir é uma mais uma bolha discussão. de discussão. Agora, a questão do arroz, o que mais me preocupa é que os produtores, apesar deles terem colhido, eles foram acometidos estruturalmente pelas chuvas. Estruturalmente. Inclusive, fiquei sabendo de propriedades que sofreram aí enxurrada, que levou toda a qualidade do solo de cobertura ali. O que sobrou para essas terras agora? Sim, sim. Então, se o cara precisa que o mercado pague um pouco a mais para ele se reconstituir, para ele se reconstruir e voltar a produzir, e o governo vai colocar um arroz subsidiado para competir com ele, esse cara não vai se reconstituir. E aí me preocupa tratar o produtor assim, desse modo, em um estado que é responsável por 70% da produção. Tá entendendo? E aí, gente, isso aí é preocupante do ponto de vista produtivo, porque, né, todo mundo esquece essa regra econômica básica. Para a gente diminuir o preço de um produto, de commodity em especial, eu preciso aumentar a produção. Para aumentar a produção, eu preciso ter produtor produzindo. Para eu ter produtor produzindo, ele precisa ter lucro. Ele precisa ter a compensação do mercado para isso. Se não houver a compensação do mercado, ele não vai investir, né? Por que ele vai quebrar à toa, de graça? Não vai. Então, o que me preocupa é isso, é a capacidade produtiva brasileira para o ano que vem, para a próxima safra. Ou nós vamos inventar de comprar e importar leilão subsidiado, arroz subsidiado todos os anos, intervenção estatal brutal, brutal, que não acontecia desde a década de 1980. Então, assim, nós estamos retrocedendo em coisas que eram inimagináveis até pouco tempo atrás. Estão fazendo uma. Nossa, imagina, o governo voltar a interferir nos preços, isso é viagem. Cara, é preocupante, assim. Eu fico de cara com o que está acontecendo.
Agora, mudando de assunto, bom, então convido vocês aí a ler o nosso relatório. E, por sinal, vou fazer um adendo aqui que o Iago não fez o jabá dele. Nós estamos lançando o relatório de projeções de preço mês a mês para a arroba nos próximos 3 anos. Preço de boi e preço de bezerro. Então, fica o convite aí para vocês lerem na nossa plataforma também. Esse relatório, ele é revisado a cada semestre e ele traz aí um mapa para você colocar no planejamento da sua operação, tá bom? E a gente vai revisando, vai entregando as revisões semestralmente, né? Porque a gente não acerta no olho da mosca, mas a gente se aproxima sim de uma tendência. E aí, essa tendência que é importante para a gente se direcionar comercialmente dentro da fazenda. Mas, mudando de assunto, estava contando para o Stefan aqui que eu estava falando com um grande amigo e ele está querendo não plantar soja para o ano que vem. E a gente teve uma conversa aqui antes de começar a gravação, né, Stefan? O que você me fala disso? Olha, a gente teve um repique aí, né? Principalmente olhando para fertilizantes, para dólar. Isso aí ajudou, isso aí deu uma apertada a mais na conta, principalmente aí quem ainda não comprou insumo para a safra que tá. A gente está praticamente aí 3 meses da abertura do calendário da safra 24/25. E o que a gente tem visto, né, principalmente aí produtores que trabalham com integração dentro da fazenda, né, é que pela própria situação de risco e pela conjuntura da pecuária em si, né, algumas regiões aí a gente tem visto oferta de reposição, principalmente, né, novilha não, né, bezerra desmama R$ 1.500, macho R$ 2.200, 2.300. E quando a pessoa olha para essa situação, vendo que ela tem um risco de mercado mais elevado para a soja para o ano que vem, a soja por ser ciclo curto, por ter todas as peculiaridades, né? Se chover, se não chover, enfim, além do risco de mercado que está inerente aí de alguma forma mais latente, a gente está vendo algum movimento de alguns produtores refazendo aí seu planejamento de safra 24/25. E provavelmente aproveitando esse momento da pecuária, né, vislumbrando aí um ciclo de 1 ano, 2 anos, para estar fazendo olhando para o gado hoje, vislumbrando que daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele vai ter uma renda superior que a soja, né? Ou pelo menos, não que seja uma renda superior, mas um risco inferior ao da soja. Uhum. E quando a gente olha para o risco da soja, né, acho que a gente já tem aí uns 2 meses que a gente bate nessa tecla, que é a conjuntura macro, né? Uhum. Safra 23/24 já virou a página, a safra 24/25 vem com uma situação de mercado completamente diferente, né? Em relação à recomposição de estoques nos Estados Unidos e a nível global. Até o momento, né, quando a gente olha para o que está em foco do mercado agora, que é a safra dos Estados Unidos, a situação está muito positiva, né? Saiu plantio de soja, está ali perto dos 90%, está entrando na reta final. Uhum. Qualidade de lavouras veio com 72% de lavouras avaliadas entre boas e excelentes condições, um número muito alto. Em relação ao cenário climático, mês de abril, mês de maio e abril foi excelente para os Estados Unidos, em relação a chuvas, em relação à temperatura. Daqui para frente começa a entrar no radar agora para o mês de junho uma elevação dos níveis de temperatura, talvez aí uma potencial redução de chuvas, mas nada que vai trazer um cenário, né, apontar um cenário drástico para a safra norte-americana. Acho que teria que ter uma catástrofe realmente nos Estados Unidos para ter perdas efetivas no potencial da safra norte-americana. O que a gente coloca né, essa semana, quarta-feira, vai ter o relatório do SDA aí trazendo a conjuntura, né, trazendo as estatísticas sobre perspectiva aí de oferta e demanda para o mercado de grãos. E é um relatório, né, que vem já desde o início desse ano reforçando um tom baixista. Quando a gente acompanha, principalmente Estados Unidos, o desempenho das exportações está muito aquém. Os últimos 2 meses nos Estados Unidos foi de redução do processamento de soja, ou seja, está sobrando mais soja nos Estados Unidos. E vem com uma ampliação da área plantada
botando uma safra potencialmente aí de 121, 122 milhões. Quando a gente transloca o contexto, né, o global para essa safra 24, 25, isso ainda tem que considerar a América do Sul, que começa no segundo semestre e vira o ano. A gente conjectura que nas possibilidades um nível de estoques globais do tamanho, né, ou até mesmo superior que uma safra norte-americana, de mais de 120 milhões de toneladas. Então, esse é o principal fator aí que vem direcionando, né, que vem como cenário fundamental, como cenário base para o mercado de soja e também para a precificação em Chicago. E aí é o que a gente vem reforçando, trava Chicago, né? Vamos fazendo trava de Chicago, vamos fazendo trava de componente, ou já vai fazendo trava da parte de custo de produção, porque assim, fertilizante virou o mês agora, junho, julho, o fertilizante não vai cair mais, né? A gente está com, principalmente para fosfatado, aí as importações estão mais atrasadas em relação ao ano passado, mas o mercado ele já está estável aí, né, nas referências de preço nos portos aqui no Brasil há algum tempo, né? Há algum tempo que a gente fala, é 4, 5 meses praticamente. E a gente voltou a ter uma alta do dólar, né? Comecei a falar disso de forma bem significativa, né, da semana passada para essa, e isso impactou bastante a precificação de fertilizantes, mas não impactou na mesma intensidade a precificação de soja 24 e 25. Chicago caiu de forma bem intensa nessa virada de mês, né, caiu aí praticamente 70 ou 80 pontos. Os prêmios de exportação para 24 e 25 começaram a trazer um sinal de reação essa semana, mas a alta do dólar também não compensou, né? A gente Não, teve aqui tem casos de razão. clientes que começaram ali em maio o planejamento de 24 e 25, na região dele estava com oferta de soja para travar custo a 120, 122 reais a saca. A martelada que a soja deu da semana retrasada para essa semana, ela já perdeu praticamente R$ 8 a saca, mesmo você colocando aí a compensação de todos os fatores. Então, o mercado para a soja ele está, sim, de alguma forma, mais delicado e com um risco mais latente, principalmente quando a gente olha para esse contexto de Chicago. Agora, quando a gente olha para prêmio de exportação, para conjuntura macro, questões geopolíticas, aí a gente acaba entrando em outras esferas e também que acaba sendo conjectura de hipóteses, né? A questão da eleição nos Estados Unidos pode ter uma influência que a gente volta a revisitar o capítulo da guerra comercial lá em 2018, 2019. Isso, algumas semanas atrás, já foi ventilado pelo Biden taxar algumas exportações dos Estados Unidos para a China. O Trump já sinaliza isso na política de governo. Então, todo esse cenário aí desses conflitos, dessas situações, de alguma forma impactam, né? Tendem a trazer algum impacto, mas nesse momento são riscos que dá para serem geridos olhando especificamente para Chicago. E acho que só fazer também, né, uma ponderação aí sobre dólar, né? A gente vê o dólar saindo ali da casa de 5,15, 5,12, 5,16, para tocar aí a casa de 5,38, que acho que foi o valor máximo desde janeiro do ano passado. Isso ontem, né? É uma questão aí de conjuntura também, né? Na semana passada vieram dados muito positivos sobre geração de emprego e salários nos Estados Unidos. Isso trouxe um ímpeto, né, uma indução para o mercado de que talvez o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, não venha a cumprir aí com os seus comunicados de corte da taxa de juros dos Estados Unidos. Só para lembrar, Estados Unidos esse ano estava prevista aí de 4 a 6 cortes da taxa de juros, já estão apostando em talvez no máximo um corte para esse ano devido ao desempenho da economia dos Estados Unidos, que de alguma forma está surpreendendo. E quando isso acontece, combinado com um fator aqui nosso, né, questões estruturais de Brasil, que é a questão do quadro fiscal, que até agora o governo só vem trabalhando nessa esfera de aumentar impostos e não reduzir custos, mas um quadro Pelo fiscal contrário, aumentando custos, né?
não reduzir os custos do próprio governo, vamos colocar assim. Mas a gente vem num quadro fiscal de deterioração e sem uma sinalização clara aí de reajuste das contas públicas e que isso poderia botar um freio também na alta do dólar, e não é o que vem acontecendo. Pelo contrário, né? O Haddad, semana passada, até numa reunião aí com um banco, ele falou que se não tiver alguma sinalização do Lula nesse campo de alguma forma, controlar aí, equilibrar as contas do governo, ele é o primeiro a pular do barco. Então, uma situação aí que vai entrando num campo político bem delicado. É complicado, né? E aí a gente tem um distanciamento muito grande da taxa de juros norte-americana. Exatamente. Aí abre Aí, o por isso que o spread dólar de juros, dispara. Você não aí vê, abre você o vê spread de juros. você vê um descolamento da política monetária brasileira em relação às outras, né, as demais economias importantes do mundo. Não tem por onde, você tem que pagar o custo aqui, Brasil. É um governo que aumenta seu tamanho, aumenta o gasto, aumenta a arrecadação, que já é alta, tá todo mundo em clima de velório, empresariado no Brasil. Acabei de ler, antes de entrar aqui, uma matéria do Brasil Journal lá falando. O Brasil é o país onde tem isenção para todo mundo. Fala, cara, tem isenção para alguns grupos de interesse. Agora, a média dos impostos no Brasil é muito alta. A gente tem uma carga tributária altíssima para o consumidor e para grupos que não conseguem pleitear, né, a sua isenção. Tem que tornar a coisa mais homogênea, diminuindo para, não aumentando para todo mundo, mas tornando a coisa mais, né, mediana. A gente tem uma carga tributária muito alta. Então eu vejo empresariado assim, clima de funeral, clima de velório. E essas são coisas que me preocupam. Então, um descolamento muito grande, o DI futuro dispara por conta disso. Junto vai o dólar. A gente tem uma situação complicada, né? Muito bem observado aí. Fez um giro de 360 graus. Muito bom. Ô, E passa aí Rodrigão. para o Ah, Rodrigo. fala, desculpa. Não, só ia fazer isso, Lígia. Ia passar para o Rodrigo aí, destacar também movimento de bolsa, o que está rodando aí, tanto no boi quanto nos grãos. Boa, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Começar com a parte de grãos em Chicago. Bastante volatilidade, como o Stefan colocou, o cenário de fundamentos ele é delicado. Início de junho a gente teve os futuros de soja perdendo a referência dos 12 dólares o bushel e se estabelecendo abaixo dessa importante referência, desde o contrato mais curto, o vigente, o julho, até os mais distantes. E é esse o cenário que a gente tem, mercado em tendência de baixa no curto prazo, né, com topos e fundos mais baixos, média móvel de 20 períodos, né, de curto prazo que a gente analisa, que nos dá a tendência inclinada para baixo, os preços negociando abaixo dela, e o atual contrato, o julho 24 para a soja, né, o ZSN 24 na tela agora a 11,83 dólares o bushel. Na última sexta-feira, CFTC reportou posicionamento dos fundos, eles voltaram a ampliar o saldo vendido em todo o complexo soja, no grão foi bastante chamativo o aumento da posição vendida, então eles aumentaram para 59.741 contratos, né, a posição net, né, o saldo líquido na ponta vendedora, é um incremento de 45 mil contratos, 45.523 frente ao dado anterior. Aumentaram também no óleo e no farelo de soja. Então, bastante atenção. E também foi observado o mesmo incremento no saldo vendido para o milho, né, os derivativos de milho, tanto futuros quanto opções de milho em Chicago. Também foi observado um grande incremento. A posição líquida vendida dos fundos passou para 212.706 contratos, também um aumento significativo aí de 79.229 contratos entre uma semana e outra. Só que no milho a gente já tem um cenário mais lateralizado dos preços, né? Apesar do viés de baixa, se a gente analisa o gráfico diário, né, o preço ele está trabalhando dentro de um range, né, dentro de uma congestão. O mercado futuro agora, o julho 24, o ZCN 24 a 4,51 dólares o bushel. Se a gente traz um pouco aqui para trás, é uma
é um nível de preço que foi trabalhado no final de fevereiro desse ano para esse mesmo contrato, no início de março. Então, um mercado bastante encaixotado. Só trazer, pegando o gancho também, o dia de amanhã, né, uma mega quarta-feira, vamos assim dizer, em termos de atualizações. Nós temos o relatório do USDA, né, o relatório de oferta e demanda agrícola mundial, que é um grande direcionador para o mercado de grãos, mas nós também teremos aí a atualização de importantes dados macroeconômicos que o Stefan pontuou bastante, né? Então, nós temos o dado de inflação nos Estados Unidos amanhã, né, o CPI ou o IPC, né, o índice de preços ao consumidor. Então, anteriormente, né, o comparativo anual ele veio de 3,4% e a projeção é de que se mantenha em 3,4%, mas o dado sai amanhã, então muita atenção. Também temos a decisão de política monetária nos Estados Unidos por parte do Fed amanhã. Também a projeção é de que se mantenha em 5,5%, que é o patamar que veio na última atualização. E também teremos, 1h da tarde, como eu disse, a atualização do relatório, né, o relatório de junho por parte do USDA. É o segundo relatório que traz os números, né, da temporada 24-25 nos Estados Unidos e no mundo. O primeiro foi maio, agora nós teremos junho. Então, muita atenção no caso da soja, cenário de recomposição de estoques nos Estados Unidos e no mundo. E para o milho também, atenção ao cenário de oferta, demanda norte-americana, que a gente vai acompanhar. Então, atenção, assim que sai o relatório, a gente já solta em nossas redes sociais os dados preliminares, outras informações no Bom Dia e o relatório completo e mais detalhado na nossa plataforma de análises na manhã seguinte. Só comentando aqui também a nível Brasil, se a gente traz aqui a B3, os futuros de milho, o julho 24 na tela agora negociando a R$ 58,44 a saca, né, às 10h55 da manhã. Mercado com viés também de queda, porém lateralizado. O julho 24, né, ele vence em meados do dia 15 do mês que vem, mas ele já está bem colado no indicador CPEA, né, no mercado físico, o indicador CPEA Campinas, que no dia de ontem ele veio a 58,22. Então, alguns centavos de diferença frente a esse contrato mais curto na B3. Só chamar a atenção aqui para o indicador CPEA Paranaguá, no dia de ontem ele chamou a atenção, ele veio bem forte a R$ 140,14 a saca, né, refletindo principalmente esse movimento de dólar que nós tivemos e uma recuperação aí dos prêmios de exportação, principalmente, apesar do recuo de Chicago no comparativo semanal. Acho que esses foram os principais fatores. Na quinta-feira também, nós teremos a atualização do relatório da Conab. Também fiquem atentos em nossas redes sociais, em nossos relatórios, que a gente vai informar sobre tudo que está acontecendo no mercado de grãos. E para o boi, só uma coisa que eu reparei no dia de ontem, né? Nós tivemos uma alta desde os contratos mais curtos até os mais longos, só que graficamente o que me chamou a atenção é que os mais longos, eles pode-se dizer que até reverteram a tendência no curto prazo, né? Se a gente observa desde o agosto, apesar da menor liquidez, mas o setembro também, uma barra interessante, né? Um formato já com topos e fundos mais altos, a média móvel aritmética de 20 períodos já inclinando para cima. E o outubro me chamou muita atenção. Se vocês abrirem um gráfico diário, né, de candles, uma barra de força no dia de ontem, né? Ela abre na mínima do dia praticamente, ela fecha na máxima. Tivemos 1.975 contratos negociados no outubro, né? Chama bastante atenção, porque é um contrato que vence mais à frente. E no dia de ontem ele voltou a fechar o pregão regular a R$ 244,80 a arroba. Hoje recuando, apesar de renovar a máxima hoje, agora na tela a 243,10. Mas isso me chamou a atenção, né? Esse movimento dos contratos mais longos para cima, né? Apesar do CPEA no final da tarde de ontem vir para baixo e o mais curto, né? Ainda está pressionado, como a Laura comentou, bem pressionado para baixo, né? R$ 223,20 a arroba na tela agora. Acho que é isso.
Show de bola. Temos mais alguma observação? Nós falamos bastante, né? Acho que é isso. Muito bom. Enquanto é isso, deixa o resto para semana que vem, já. Tomara que não tenha tanta novidade semana que vem. Ó, lembrando aí, né, pessoal, todo esse conteúdo que a gente trata aqui, ele tá de forma estratégica, detalhada e bem direcional dentro da nossa plataforma de análise. Preciso falar isso para vocês, né? A gente faz esse trabalho para vocês mesmo, para os assinantes, tá bom? Então, entrem lá, análise.agrifato.com.br para conhecer. Inclusive, tem uma assinatura que é gratuita com conteúdo básico. Então, vale a pena estar lá. Valeu, turminha. Vamos para a semana aí. Bora, Até valeu. já. Valeu. É, gente, boa Pessoal. semana. Obrigado, Boa até semana. mais.